Olá, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Tertúlia Amazônica e hoje, um momento especial, nós estamos fazendo aqui a cobertura do lançamento do livro do historiador, professor José Carlos Isel, o livro de ouro das lendas urbanas brasileiras. Então, a gente vai fazer essa pequena cobertura, fazer algumas pequenas matérias e conversar com algumas pessoas que estão aqui, inclusive o nosso autor do lançamento do livro. Ok? Então, boa noite e sigamos o nosso programa. Eu sou José Carlos Isel, historiador e agora escritor, né? E a gente está aqui num momento especial, que é o lançamento, né, noite de autógrafo do nosso livro, o livro de ouro das lendas urbanas brasileiras. Falar um pouquinho desse livro, né, que foi construído ao longo de mais de 20 anos, porque a ideia surgiu ainda na minha juventude, né, e de lá para cá nós fomos começando o corre-corre da vida e o desejo foi sendo adiado. E agora, graças a Deus, conseguimos terminar esse livro e fazer o seu lançamento. O esplêndido livro de ouro das lendas urbanas brasileiras, o historiador José Carlos Isel nos convida a uma jornada fascinante por todo o Brasil, onde as lendas urbanas não são meras histórias, mas verdadeiros tesouros que habitam o tecido cultural do nosso país. Com uma abordagem didática e geograficamente organizada, Isel nos leva a adentrar nos mistérios e contos fantásticos que permeiam o imaginário nacional, revelando a importância dessas narrativas na formação da identidade cultural brasileira. O livro de ouro das lendas urbanas trata de um apanhado de lendas que foram contadas ao longo do tempo, né, de várias cidades brasileiras. Ele é distribuído entre as 5 regiões do Brasil, né, onde nós destacamos 90 lendas, contando um pouco daquilo que é passado de boca em boca, que é passado através da vizinha para vizinha, né, lá na escola. E são lendas que retratam, no fundo, o traço cultural de cada uma dessas cidades, dessas localidades, né? Nós temos lendas que falam, por exemplo, aqui no norte, do Teatro Amazonas, dos fantasmas do Teatro Amazonas, né? Da senhora que surgiu lá no Hotel Tropical. Em Belém, nós temos a história de uma vampira chamada Camila Malfort, né? E assim a gente vai caminhando pelas regiões, né? No Nordeste nós temos a lenda da perna cabeluda, nós temos as lendas contadas do mercado modelo lá em Salvador, nós temos, passando para o Sudeste, as lendas do hotel, um hotel de São Paulo, Martinelli. Nós temos uma história muito conhecida que inclusive saiu na Rede Globo, que foi a da Máscara de Chumbo, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Então são lendas que trazem um pouco da cultura, né, que trazem um pouco daquilo que a realidade mostra, né, que é o anseio e é o medo das pessoas, e elas são passadas de geração em geração, e elas vivem até os dias de hoje. Tá? Então mais ou menos é isso que o nosso livro trata. Com 90 lendas urbanas coletadas de todas as regiões do Brasil, Isel realiza um trabalho minucioso e apaixonado, garimpando essas narrativas como um verdadeiro alquimista da história. Resultado é um livro que brilha como ouro, repleto de encantamento e sabedoria. Boa noite, eu sou o professor Júlio Viana da Silva, sou gestor lá da Escola Estadual Leopoldo Neves, e a gente está aqui hoje prestigiando o lançamento do livro, né, de ouro das lendas urbanas brasileiras, escrito aí pelo nosso professor de História e escritor José Carlos Isel. O professor José Carlos é um amante da história, ele é um amante das lendas, a gente sempre conversa ali pela escola que ele gosta de trazer o imaginário para os alunos em sala de aula. Ele trabalha ali na questão do PCE, levando os meninos a descobrirem os nomes, o significado dos nomes das
das ruas ali do entorno da escola. A gente trabalha ali no Santa Luzia, onde fica a nossa escola. E o professor José, ele é comprometido com a educação. E nada mais do que lançar um livro explicando quais as lendas urbanas brasileiras. E você que adquiriu o livro não vai se arrepender. Venha conferir conosco. Esse livro foi pensado, e eu já disse aqui logo no início, com o Walker, que esse livro ele foi uma gestação de 20 anos ou mais, porque era um sonho de infância, um sonho de juventude, mas que foi atropelado pelo nosso dia a dia, pelo nosso corre-corre, pela nossa profissão. Mas um dia aconteceu, e aconteceu num momento que eu acho que é o momento certo que Deus fez com que acontecesse nesse momento. Sou a professora Andressa, vim aqui prestigiar o meu colega, o lançamento do livro Lendas Urbanas, né, do José Isel. Ele que é professor da CEMED, SEDUC, aqui do estado do Amazonas. E o livro, ele fala, né, sobre as lendas urbanas, sobre o imaginário. E eu acredito que esse é um tema muito pertinente para todos, né? Conhecer sobre o imaginário, conhecer sobre as lendas que permeiam a nossa comunidade. Eu acredito que é muito importante que a gente possa acessar esse tipo de conteúdo, porque o imaginário faz parte do ser humano, né? Quando a gente pensa que o homem, ele, para que algo se comece, ele passa primeiro por uma ideia. E a partir disso, as vivências que ele tem e tudo que ele vai construir a partir das suas vivências e do seu imaginário, ele perpassa também sobre aquilo que pode e o que não pode ser real, né? Ele passa por experiências dele, experiência do outro. E quando a gente observa as lendas, ela é um papel fundamental na nossa história, né? Ela vai contar o nosso passado, esse passado que pode ou não ser real, né? Fica a dúvida nesse sentido. E peço que quem ainda não adquiriu o livro, adquira, é muito bom. E como outras pessoas já falaram, também é importante que, se você já comprou, indique para outras pessoas, dê de presente, é uma ótima opção de presente. E fica aqui a minha indicação e o meu parabéns para o professor Isel, que ele continue produzindo mais livros como esse, que são incríveis. A coletânea de 90 lendas urbanas que foram garimpadas na internet, nos sites, e que muitas delas foram romanceadas, né, criando um personagem em uma e outra, para que pudesse dar mais vivacidade a ela. Mas as lendas urbanas, né, e as lendas de um modo geral, elas foram e elas são frutos de um imaginário coletivo, muitas vezes de um caso policial, muitas vezes de um caso conjugal, muitas vezes de uma história de vizinhas, e que elas vão tomando corpo e se tornando, e tomando uma forma e às vezes tomando vida própria. Meu nome é Lucas Moraes Isel, eu sou filho do autor, né? Está sendo celebrado hoje, e hoje é um momento muito especial para todos nós, né? Tá prestigiando o primeiro livro, né, desse autor que vem aí postergando esse livro há bastante tempo e hoje está realizando um sonho, né? E não só isso, mas está fomentando a cultura, né, do povo amazonense e de uma forma geral da população brasileira, de uma cultura que é pouco explorada, que é as lendas urbanas, né, que fazem parte do cotidiano, mas que conforme ao avanço da tecnologia, enfim, do avanço da sociedade, essa cultura das lendas urbanas foi se perdendo com o tempo, né? Então, o autor José, que é meu pai, né, está resgatando essa cultura e esse momento especial para todos nós, né? E nós estamos muito felizes de prestigiar ele hoje aqui. Esse era um sonho dele, né, de publicar um livro, e aí nós cremos que esse é só o início, né, de um ciclo no qual ele vai conseguir publicar cada vez mais livros, trazendo mais histórias. Ele já tem vários livros aí engatilhados, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a ler a obra dele, né? E tenho certeza que é uma literatura de muito bom gosto, na qual vocês vão gostar bastante e resgatar, né, essa cultura das lendas urbanas para a nossa sociedade, principalmente para a cultura amazonense, que tem várias lendas que são próprias daqui da região norte. Nesse sentido,
que eu busquei trabalhar as lendas urbanas, já porque tem grandes trabalhos de lendas folclóricas, então eu achei que era um nicho que estava ainda para ser explorado. Então, nesse livro, vocês estão encontrando aí 90 lendas urbanas de 5 regiões do Brasil. Tem muito, mas muito mais do que isso. Mas eu procurei pegar algumas que eram as mais conhecidas. Então, aqui nós temos no norte, em Manaus, o Teatro Amazonas, o Hotel Tropical, a Eduardo Ribeiro, a história de Palacete do Eduardo Ribeiro. Algumas lendas que eu nem conhecia, lendas lá do bairro que eu moro, que é o bairro de Educandos, que são as pessoas que se transformam em animais, e essa vida da nossa juventude e é contada não só em Manaus, em várias outras cidades. Belém, Santarém, tem histórias de Santarém, tem histórias do Acre, no Nordeste nós temos muitas histórias, muitas lendas. Em Recife, eu tive o prazer de visitar Recife, e eu estava falando para a Lúcia lá na viagem, eu queria ver onde aconteceram essas coisas, e assim, não deu para conhecer tudo, porque algumas partes estavam em reforma, o prédio onde eu ia visitar. Mas nós temos lá em Recife muitas lendas, Recife é a cidade conhecida como a cidade mais assombrada do Brasil. Sou Maria Claete Vilaça Borges e eu estou aqui essa noite, juntamente como vocês todas estão aqui, para prestigiarmos, a noite de autógrafos do livro Ouro das Lendas Urbanas Brasileiras. Então, gente, eu sou meio assim amante de ler esses livros assim, Eu gosto muito de ler. Eu vou comprando, e vou ganhando, e vou lendo. É uma coisa que me inspira, Ainda mais se tratando dessas lendas assim, antigas, que são da nossa região. É muito gostoso, gente, é maravilhoso. Eu pego um livro desse, eu leio assim como se eu estivesse comendo um bolo. É gostoso para mim. Eu gosto, gente, eu gosto mesmo. Então, eu estou aqui hoje, prestigiando, juntamente com todos vocês, e eu quero dizer para vocês que quem ainda não comprou, que compre. Quem já comprou, que possa comprar mais um e dar para uma vizinha, para uma amiga, para uma comadre. É maravilhoso, é gostoso isso, gente, porque eu estou lendo. Eu já estou naquela história da rasga-mortalha, eu já estou ali, porque eu estou lendo 2 livros. Eu leio o livro dele e leio o livro do meu filho, Werner, também. Então, uma noite eu leio de um e eu leio do outro, Então, eu super recomendo todas vocês que estão aqui. Se puderem comprar o 2º livro, compre. Dê para uma amiga, para uma comadre, para um amigo, um colega. É muito gostoso. Ninguém vai se arrepender. Eu super recomendo. A máscara de chumbo, que foi, inclusive, assunto de não sei se foi de um repórter, lá que a Globo falou dessa lenda, Agora, nós temos também a lenda do edifício Joelma, com as 13 almas do edifício Joelma. Nós temos a lenda da loira do banheiro, que é uma lenda que assustava e continua assustando os alunos das escolas de todo o país. Quem nunca entrou no banheiro para fazer o ritual da lenda da loira do banheiro? Bom, eu me chamo Nayara Isel, sou filha do escritor, Muito orgulhosa, claro. Queria falar que esse sempre foi o sonho do meu pai, desde pequenininha, sempre gostou muito de ler, E hoje é um dia de muita felicidade para ele e para mim também, porque presenciei toda a luta dele durante esses 31 anos que eu tenho. Então, eu espero que esse livro seja bem visto, bem vendido, que é o primeiro de muitos que ainda vão vir por aí, E que ele continue realizando os sonhos dele. Desejo tudo de melhor para ele sabe disso. A gente está, assim, pensando muito no segundo volume, no volume 2, no ano que vem, se der tudo certo, a gente vai estar trabalhando
o livro de ouro das lendas urbanas América Latina, né? Pegando os 20 países da América Latina e trabalhando essas lendas. Mas deixa eu adiantar para vocês que nós já temos um outro livro para novembro, que é uma coletânea do Edgar Allan Poe, que é um dos, para mim, eu considero um dos maiores escritores de poeta e de suspense norte-americano, Edgar Allan Poe, né? E para fevereiro eu tenho um outro, esse é da minha, porque esses são coletâneas, né? Mas em fevereiro eu tenho um que é filho mesmo, meu, totalmente, 100%, que é O Jogo da Escuridão, que é um livro de terror, de suspense, que tem um pouco de Amazônia também, porque a história vai ocorrer no interior do Amazonas. É um livro muito bom, tá? Que eu espero que também, quando isso for lançado, que vocês possam ter o prazer de ler. Olá, boa noite. Eu sou a professora de língua portuguesa, Mara Rubi Arirama. Sou colega do professor José Carlos e estava muito curiosa, né? Estou ainda, que ainda não tive o prazer de ler esse livro, mas já ouvi algumas das histórias que estão presentes e o professor sempre compartilhava essa obra, falava muito sobre dela na nossa escola. E quando ele falou, vai ter lançamento, já está à venda alguns exemplares, eu já garanti o meu e eu espero que você também, leitor, ou que ainda não é leitor, mas eu tenho certeza que sabendo que o conteúdo desta obra são lendas urbanas e é uma coisa que é tão particular, tão nossa, também vai chamar sua atenção, vai te causar aí um interesse por descobrir o que há aqui dentro desse livro. E eu estou curiosa para descobrir já quais são essas lendas, né, urbanas, algumas que nós conhecemos já. Um dia desses eu estava visitando o nosso Teatro Amazonas e a primeira coisa que me veio à mente foi que uma das lendas urbanas está ali registrada no nosso teatro e eu já estou curiosa para conhecer. Ao professor José Carlos, todo o sucesso do mundo, e eu acredito, assim como o filho dele já registrou aqui, essa é apenas uma das primeiras das grandes obras que ele ainda vai lançar. Cícero Bruno também nos lembra que o homem é constituído de fantasias e vive cercado por imaginários. É através dessas narrativas que ele dá vida à sua cultura e escreve sua própria história. Nesse sentido, a obra de José Carlos Zell é um poderoso tributo à memória, à cultura e à fantasia brasileiras. Ao oferecer-nos um vislumbre dessa rica tapeçaria de lendas urbanas, Zell não apenas preserva essas histórias, ele celebra a complexidade da identidade cultural brasileira. Portanto, ao folhear as páginas do livro de ouro das lendas urbanas brasileiras, somos convidados a explorar não apenas as lendas que nos cercam, mas também a refletir sobre quem somos enquanto povo e como nossas histórias moldam nossa realidade. Boa noite, meu nome é Eldo Borges. Eu já tive a oportunidade de ler antes o livro, quando o José compartilhou comigo, o autor, e assim, o que eu achei muito, que eu posso recomendar para as pessoas é que esse livro ele resgata histórias passadas, ele resgata a cultura de vários locais do Brasil. E isso é fenomenal, porque ela deixa de ser uma obra regional para ser uma obra nacional. É um valor muito importante o que se passa dentro das histórias, porque elas caracterizam a cultura de um povo, ela caracteriza a cultura das pessoas, da maneira de falar e da maneira de pensar. Trabalha a questão do imaginário. Isso é muito importante hoje em dia, porque a gente está perdendo a nossa imaginação para o mundo da velocidade da internet, das redes sociais, e o resgate que essa obra faz é muito importante. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação, seria essa, de que leiam, para que façam um resgate da cultura, um resgate das nossas origens através das histórias. E assim, muito obrigado mesmo, agradecer a Deus por estar vivo, agradecer a minha mãe, Dona Ildete, por ter dado a luz a mim, agradecer a minha irmã, a Dona Alice, agradecer a minha sobrinha, Mariana, que no dia a dia me socorre todas as vezes que eu preciso estar no pronto-socorro, e cuidando de mim com muito afinco, aos meus filhos, Lucas e Nayara, que também estão muito presentes na minha vida, minha sobrinha Juliana,
né? Muito obrigado pela sua presença. Nete, né? Muito obrigado, Nete, por estar aqui também. As minhas amigas lá do Armando Mendes, a professora, muito obrigado pela presença de vocês. A Núbia, né? Minha companheira, que está no dia a dia também, né? Às vezes no corre-corre, às vezes nos atropelos da vida. Mas, gente, a professora Lídia, lá do Moisés, muito obrigado. Ao Eldo, meu cunhado, o Valquimar, ao Klinger, e o Werner, e a professora, minha sogra, Ana Claete, Tainá, assim, são tantas pessoas, né, que eu ficaria um bom tempo aqui falando sobre elas. É uma leitura essencial para todos que desejam compreender a profundidade da cultura brasileira, através das vozes que ecoam nas lendas urbanas. Parabéns, José Carlos. Muito obrigado a todos vocês.